Ele sabe o que é bom, ele sabe o que faz. Sei que Deus tem o melhor para mim. Ele quer o meu bem, ele quer minha paz. Tem um plano especial para mim. Oi, exploradores, tudo bem com vocês? Estou animada, estou terminando de me ajeitar. Afinal de contas, a partir desta semana, vamos iniciar a nossa viagem falando sobre as meninas que fizeram a diferença no mundo. E para falarmos sobre a nossa primeira menina, precisamos ir ao seu país de origem. E esta viagem fica muito cansativa de ônibus ou de carro. Por isso, vamos de avião. É por isso que nós estamos no aeroporto. Na verdade, eu cheguei já faz alguns minutos que estou aqui, aguardando me chamarem. Mas parece que o voo vai demorar. Ouviram? Me chamaram. O voo já vai sair. Vai decolar. Olha, fique aí, hein? Não saia daí, daqui a pouco nos falamos, tá? Espera aí. Chegamos, exploradores, aqui na América do Norte. O país no qual nos localizamos faz fronteira com o Canadá e o México. Sim, é os Estados Unidos. Este país é muito populoso, tem mais de 326 milhões de habitantes e a maior parte da população são imigrantes. Uma curiosidade que a exploradora K descobriu quando pensou em fazer esta viagem é que em 2017 mais de 156 milhões de pessoas se consideravam protestantes. E aqui nos Estados Unidos, para você comprar alimentos ou você fazer compras, você precisa usar o dólar. Mas nós chegamos nos Estados Unidos para falar sobre a nossa menina extraordinária que fez a diferença no mundo. E ela é natural de Nova York. Quem vai nos contar sobre ela é a exploradora Kelt. Crianças, teve um dia que a Fanny estava escovando seus cabelos e ali conversando com a sua vovó. Ela ia escovando os cabelos e contando 1, 2, 3, 4. Ela ia contando cada escovada de cabelo que ela ia dando. De repente, ela deixou a escova de cabelo cair no chão e ela não conseguia encontrar. A sua avó ajudou, pegou a escova de cabelo e colocou novamente na mão da Fanny para que ela continuasse escovando os seus cabelos. Crianças, a Fanny não enxergava, mas mesmo assim ela conseguia fazer muitas coisas porque a sua avó estava ensinando tudinho a ela. A Fanny gostava muito de conversar com a vovó e ali naquele dia, enquanto escovava os cabelos, ela falou assim: vovó, conta como foi que eu fiquei cega, como foi que eu parei de enxergar? A vovó então disse assim: Fanny, eu já te contei essa história várias vezes. E a Fanny então falou: vovó, mas eu gosto de ouvir, eu quero ouvir novamente. E então a vovó contou para a Fanny: Fanny, você nasceu numa noite fria do mês de março, uma bebezinha forte e saudável. Você, Fanny, foi um presente maravilhoso que Deus nos deu. Nós ficamos muito felizes com o seu nascimento. Quando você nasceu, Fanny, você podia enxergar perfeitamente. Inclusive o seu pai, quando chegava do trabalho, colocava você no colo e ele ficava fazendo assim com o dedo na direção dos seus olhos e via que você acompanhava o dedo com o olhar. Fanny, você enxergava perfeitamente, mas teve um dia em que você ficou muito gripada. Você tinha apenas 1 mês e meio. Você ficou muito gripada, seus olhos ficaram muito vermelhos e o seu pai rapidamente foi chamar um médico. E o médico não estava na cidade. Então, ele encontrou um outro homem que dizia que era médico, e esse homem veio para ajudar. Só que, crianças, aquele homem não era médico. A vovó continuou contando para Fanny e falou assim: Fanny, aquele homem colocou panos
quentes nos seus olhos para ver se melhorava e você estava bem doentinha, você depois com o tempo foi melhorando, só que depois, alguns dias depois, os seus olhos ficaram cheios de escamas brancas e você não pôde mais enxergar. A vovó ensinava muitas coisas a Fanny, inclusive ensinava a palavra de Deus. Teve uma noite que ela leu o seguinte versículo para Fanny, lá em Deuteronômio 32:4. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. Quando a Fanny ouviu a palavra injustiça, ela perguntou: vovó, o que significa essa palavra injustiça? E a vovó então explicou: essa palavra aqui nesse versículo é uma outra palavra para pecado. Está dizendo que em Deus não existe pecado. Deus é santo, perfeito, puro. Ele não faz nada errado. E então a vovó aproveitou para continuar explicando sobre Deus a Fanny. Falou mais algumas coisas sobre Deus, sobre como Deus a amava. Falou sobre o pecado, como o pecado nos separa de Deus. E ela falou que Deus não tem pecado, mas que nós, pessoas, somos pecadores. E então a Fanny, ouvindo tudo, ela ouviu inclusive quando a sua avó falou sobre como Jesus Cristo, o perfeito Filho de Deus, veio ao mundo. Sim, Deus enviou Jesus ao mundo para oferecer o perdão a todos aqueles que acreditam nele. A Fanny gostava muito de ouvir a vovó contando histórias. E então a Mércia e a Fanny foram para aquela casa e lá a mãe da Fanny começou a trabalhar e a mãe da Fanny tinha um sonho. Ela queria economizar dinheiro para levar a Fanny ao médico lá na cidade de Nova York. E no dia em que ela já tinha o dinheiro necessário para fazer a viagem até Nova York e para pagar a consulta do médico, a mãe da Fanny chamou a Fanny e falou assim: minha filha, se prepare porque nós vamos viajar. A Fanny ficou logo animada, ela pensou: vou viajar com a mamãe. E então a mãe explicou para ela: nós vamos de carruagem até o Rio e no Rio nós vamos pegar um barco e vamos chegar na cidade de Nova York. Lá eu vou levar você ao médico. Quem sabe ele possa fazer uma cirurgia nos seus olhos e quem sabe você volte a enxergar. Quando elas chegaram lá no médico, ela foi muito bem atendida por 2 médicos, na verdade, 2 médicos oftalmologistas, que são os médicos especialistas em cuidar dos olhos das pessoas. Eles examinaram a Fanny e a Fanny ouviu quando o médico falou para sua mãe que, infelizmente, a Fanny não conseguiria mais voltar a enxergar. Não seria possível, porque as cicatrizes nos olhos dela não poderiam ser removidas. O médico até perguntou para a Fanny: você gostaria de enxergar? E a Fanny ficou pensando, lembrou que a sua mãe falou que talvez doesse a cirurgia e ela disse: não, eu estou bem assim. A Fanny estava conformada, mas a mãe da Fanny estava muito triste. Na viagem de volta, ela estava tão triste e a Fanny até falou: mamãe, não fique triste. Crianças, agora a mãe da Fanny conseguiu um emprego em uma outra casa. Essa outra casa ficava ainda mais longe da casa da vovó, mas ainda assim a vovó visitava a Fanny e a Fanny visitava a vovó. Nessa nova casa, a mãe da Fanny estava trabalhando e a Fanny ia crescendo e sempre, em todas as oportunidades que tinha, a vovó lia a Bíblia para a Fanny e falava que era importante a Fanny memorizar a palavra de Deus. Quando ela cresceu, ela passou a escrever músicas lindas falando sobre Deus. Vou cantar uma delas para vocês agora. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao vazio pecador, abrindo-lhe a porta de entrada dos céus. Fantástico, explorador! Você pensa que acabou? Nananina, não! Como Fanny escreveu várias letras de hinos, todas as semanas vamos conhecer um pouquinho da história dos seus hinos.
mas também vamos continuar conhecendo e viajando nos lugares de origem de meninas que fizeram a diferença no mundo. Essa viagem aos Estados Unidos me faz pensar em Explorador como, meu Deus, ele é bom. E ele usou pessoas e usa até hoje para fazer mudança e a diferença na sua igreja. Não é mesmo, Exploradora Carol? Aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus e do seu amor profundo. Levemos com amor a mensagem do Senhor. Aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo. Isso mesmo, Exploradora K. Nosso Deus, ele é perfeito e sabe todas as coisas. Por isso, há 84 anos, ele usou a vida de um homem lá nos Estados Unidos para fundar uma missão especializada na evangelização das crianças, a APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças. Nasceu nos Estados Unidos em 1937 e até hoje está em quase todos os países do mundo. Crianças, muitos homens e mulheres têm sido chamados por Deus para trabalhar nessa missão. No país da nossa menina de hoje, lá nos Estados Unidos, tem cerca de 2.900 missionários que trabalham na APEC, evangelizando as crianças daquele país. Explorador, parece que é muita gente, que é o suficiente para alcançar todas as crianças. Mas, infelizmente, não é. Ainda precisamos orar por mais missionários para que todas as crianças dos Estados Unidos sejam alcançadas. Por isso, lembre-se, durante esta semana, ore por mais missionários